Olá, tudo bom com você? Que bom você estar mais uma vez aqui para darmos sequência ao estudo do Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Dando sequência ao nosso estudo, a gente está ainda no item Influência dos Espíritos sobre acontecimentos da vida. Ontem aconteceu dar problema no som, então vamos retomar aqui a questão 533. Os espíritos podem fazer obter os dons da fortuna, desde que solicitados para esse efeito? Resposta: algumas vezes, como prova, mas frequentemente eles recusam, como se recusa a uma criança que faz um pedido inconsiderado. Continua o Kardec na mesma pergunta. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Resposta: uns e outros. Isso depende da intenção. Mais frequentemente são os espíritos que querem vos arrastar ao mal e que encontram um meio fácil nos prazeres que a fortuna proporciona. Ele está dizendo aqui que ganhar dinheiro fácil, né, como está proposto aqui, geralmente é conduzido por espíritos que querem ver a pessoa se arruinar mais facilmente. Por quê? Porque a fortuna dá oportunidades da pessoa demasiadamente valorizar o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade, e aí, portanto, entrar numa decadência do espírito que tem que se livrar dessas vaidades, desse orgulho, né? Questão 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente opor-se aos nossos projetos, seria por influência de algum espírito? Resposta: algumas vezes os espíritos, de outras vezes, e o mais frequentemente, é que nisso escolheis o mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais em um caminho que não é o vosso, não é pelos espíritos, mas por vós, que sois o vosso próprio gênio mau. Então é o caso da pessoa insistir numa atividade visando lucros, visando bens materiais, né? E que, na verdade, não é o objetivo, proposta de vida dela, né? Não é a programação encarnatória que ela escolheu, mas é aquilo que a materialidade, né, representa para ela nessa encarnação. Então, é muito fácil da pessoa querer ir para aqueles caminhos. Então, pode ser, sim, que os obstáculos a este sucesso, né, seja por conta dos bons espíritos. Questão 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Aí o espírito responde: agradecei sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, pois os bons espíritos foram seus agentes. E o Kardec continua na pergunta: o que aconteceria se negligenciasse em agradecer? E aí ele responde: o que acontece aos ingratos. Depois, entretanto, o Kardec continua: entretanto, há pessoas que não oram nem agradecem, às quais tudo sai bem? Resposta: sim, mas é preciso ver o fim, pois pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir. Então, aquele negócio, né? Se você obteve algum sucesso
ainda que meritório, né? Porque pode ser não meritório ou meritório. Mesmo que seja meritório por um bom trabalho, você ainda deve trabalhar bem com esse com isso que você ganhou, né? Agradecer, mas sempre pensar, sempre lembrar que Deus é um grande investidor, né? E nós somos os seus investimentos. Então, quanto mais nós pudermos investir na senda do crescimento espiritual do próximo, né, mais cresceremos espiritualmente. Então, o sucesso material pode levar também a isso, né? Um emprego dos seus bens a favor de melhorar a vida espiritual e mesmo material de outros semelhantes, né? De outros irmãos e outros semelhantes. Passamos para um outro item agora. Ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Questão 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos às causas fortuitas ou têm um fim providencial? Resposta. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. E aí o Kardec continua na pergunta. Esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? Resposta. Algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não tem outro objeto que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Continua Kardec. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisso como em todas as coisas, mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus? Perguntamos se alguns deles, dentre eles, não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E a resposta do Espírito. Mas é evidente e não pode ser de outra forma. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Ou seja, né, aqui o Espírito está colocando que existem também os espíritos encarregados dos fenômenos naturais, né, que vão, à medida que assim Deus comanda, dirigir os seus esforços para que esses fenômenos aconteçam, né? Agora, a pergunta do Kardec, essa pergunta aqui, ela é recheada de impressão bíblica, né? Como se tudo que tivesse aqui na Terra estivesse em função do ser humano. Eu, pelo menos, não concordo nem um pouco com isso, e, pelo contrário, vejo o ser humano como apenas e tão somente uma criatura, né, que se adaptou muito bem ao meio terrestre, que saindo daqui não tem condição de existência, a menos que transfira as condições criadas no planeta para a sua existência para outro mundo. Já falei disso aqui outras vezes. O ser humano, ele é ser humano e habita o planeta Terra, é um ser terrestre. Se ele tiver que habitar a Lua, que está pertinho de nós aqui, ele terá que levar as condições terrestres para a Lua para poder sobreviver. E assim por diante. Aliás, não se sobrevive debaixo d'água, né, que está aqui na Terra. Nem nas regiões mais altas do Himalaia é possível que se viva normalmente, porque o nosso corpo não está adaptado àquele clima, aquele meio no qual quer ser inserido, né? Então, a pergunta dele ainda está muito vinculada a essa ideia de que tudo aqui existe em função do homem. É claro que os espíritos que sabem que a evolução do espírito passa pela situação de ser humano e que de ser humano deverá se livrar para poder habitar outros mundos, esse espírito, sim, vai ter que estar submetido a todos os fenômenos, né, do meio para poder reconhecer e desenvolver
mas não por causa do fenômeno, e sim pelo que o fenômeno causa sobre a consciência. Então, a gente tem que, né, separar as coisas. Quando fala-se Deus está no comando, vamos lembrar mais uma vez, o que dá a prova que Deus está no comando é simplesmente as leis da natureza. Né? São as leis da natureza que mostram que existe uma regra a ser cumprida dentro do universo. Uma delas é a conservação da energia, que é talvez a principal aqui na Terra, que faça com que todos esses fenômenos climáticos aconteçam. Tá? Então, disso não se pode fugir. Então, se espíritos estão atuando para melhorar as condições locais para ser determinados desenvolvimento de seres humanos, a gente tem que admitir que seja possível, mas nunca fugindo às leis da natureza. Questão 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre ideias espíritas, com a diferença de que olhavam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam, esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, alguns estavam encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Esta crença é destituída de fundamento? Então vamos ouvir a resposta do Espírito. Ela é tão pouco destituída de fundamento que está ainda bem abaixo da verdade. E aí o Kardec continua. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo seus fenômenos geológicos? E ele responde: esses espíritos não habitam positivamente a Terra, mas presidem e dirigem segundo as suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Tá? Então ele está dizendo aqui de duas formas, né? Uma que é inadequado para o homem, né, atribuir divindade aos espíritos que influem diretamente nos fenômenos naturais. E que o espírito está dizendo que está errado, né, e uma verdade está muito abaixo da verdade. Então, por que isso? Né? Por que está muito abaixo da verdade? Porque esses espíritos citados, eles realmente existem e estão todos trabalhando na mesma linha, ou seja, na mesma ordem, na ordem natural, né? Então, diz aqui, um dia tereis explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor, né? Ou seja, as regras as leis da natureza, né? Podemos dizer leis de Deus, né? Porque quem que criou essas leis? Só pode ser o todo, né? Então, portanto, existem os seus agentes. Questão 538. Os espíritos que presidem os fenômenos da natureza foram uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte dos espíritos que estiveram encarnados como nós? E aí ele disse que o serão ou que foram. Então, que o serão ou que foram. O que ele está colocando aqui, esse espírito, nessa pequena resposta, né? Que o serão. Por quê? Porque todo mineral, todo elemento natural tem a sua contrapartida espiritual. Ah, mas a pedra não tem espírito, né? Não tem um espírito da forma, com as características do espírito que anima um animal. Nem tampouco quanto um espírito que anima um vegetal. Mas ela tem uma contrapartida espiritual, porque assim é o universo. Tem tudo que tem uma
forma material tem também a sua contrapartida espiritual. Então, esse mineral, que hoje é mineral, será, num futuro longo, vegetal, animal e humano, né? Por assim dizer, ou semelhante ao humanoide, vai. Por quê? Porque essa é a linha do progresso espiritual. Aí ele fala, isso os que serão e os que foram. Né? Então, já passaram pelas condições de espíritos evoluídos, já ultrapassaram aquelas colocações de espíritos, como é que fala? Arcanjos, tal, né? Serafins, e tantas outras denominações que existem por aí das diversas filosofias religiosas de evolução do espírito. Até que chega então nos espíritos que são agentes do todo. Né? Então, esses espíritos são os comandantes dos fenômenos naturais. 539. Não, ainda não. É na 538 ainda. O Kardec continua na mesma pergunta. Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores na hierarquia espírita? E aí, novamente, o espírito responde. Isso depende do seu papel mais ou menos material ou inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem mais inferior, entre os espíritos como entre os homens. Né? Então está colocando toda essa hierarquia espiritual aí como resposta para essa pergunta. Questão 539. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúnem em massa? Então veja como as perguntas aqui que estão sendo apresentadas pelo Kardec são assim bastante simplórias, né, e pertinentes ao século XVIII. Né? Resposta. Em massas inumeráveis. Né? Porque se você tem espíritos que trabalham sobre cada elemento, um fenômeno como a tempestade, que é altamente complexo, consequentemente deverá ter inúmeras entidades ali, né? Inúmeros espíritos envolvidos. Todos seguindo a mesma razão de inteligência, a mesma ação inteligível da natureza. Questão 540. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com o conhecimento de causa em virtude do seu livre arbítrio ou por um impulso instintivo ou irrefletido? Resposta. Alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Esses não são mais que animais da última ordem que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Muito bem. Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam uma vida e antes de terem a plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que, ele mesmo começou pelo átomo. A admirável lei da harmonia da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto.
Então é justamente o que eu acabei de falar, né? É toda a hierarquia de evolução do espírito, que começou lá atrás do átomo e vai, né, seguindo lá a posição de um, que no caso ele colocou como arcanjo, né? Um arcanjo, né? Então acredito aqui que seja, né, nessa denominação o top dos tops dos espíritos, tá? Que estaria ali diretamente respondendo ao todo. Bom, então a gente fica por aqui. Deixa o seu like, compartilhe, comente, né? Compartilhar. Por que é importante compartilhar? Vamos trazer mais gente para esse grupo. Que eu gostaria de ter comentários, levar essas discussões à frente, né? Para que a gente possa fazer uma comunhão de ideias e, portanto, desenvolver ao máximo essas comunicações. Vejo você no próximo vídeo. Você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria